A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe adultos, nesse segundo trimestre do ano de 2023. Hoje, queridos, a lição é a de número 10, que tem por título Quando os pais sepultam seus filhos. Uma lição, queridos, extremamente reflexiva a todos nós que somos adultos e principalmente nós que somos pais de filhos. Para essa lição, o texto áureo está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de número 8 e 9, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A verdade prática para essa lição diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar. A leitura bíblica em classe, queridos, para essa lição está no livro de Jó, capítulo 1, vamos ler o versículo de número 13, em seguida os versículos de 16 a 19. Diz assim o versículo 13: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Amados irmãos, os objetivos da lição são: primeiro, descrever a família de Jó; segundo, refletir a respeito de como lidar com a morte na família; e terceiro, conscientizar de como os cristãos devem enfrentar a perda na família. Queridos irmãos, eu quero lhes convidar desde já para uma reflexão baseada em 3 perguntas. 3 perguntas desafiadoras a todos nós. Como, por exemplo, como lidar com a perda de um filho dentro da família? Eu vou fazer o seguinte comentário com vocês. Como pastor de igreja, eu já tive que cuidar de pessoas, que aconselhar pessoas em situações como essas. Homens e mulheres que perderam filho, né? Além de ser um ente querido, ser um filho. E eu posso adiantar para os irmãos que não é fácil a perda, assim como também não é fácil aconselhar uma pessoa nesse sentido, uma pessoa que passou ou está passando por essa experiência. É algo extremamente doloroso e nós precisamos infinitamente da graça de Deus para poder ter êxito nesse tipo de aconselhamento. Segundo, expressar emoção diante da dor da perda é sinônimo de fraqueza de fé? Por exemplo, nós, como crentes, podemos chorar a perda de um ente querido? Terceiro, o cristão, não é? Nós que somos crentes, nós estamos ilesos de viver essa experiência de dor? Então, nessa lição, nós vamos refletir acerca dessas questões e também de outras questões, não é? De modo que a gente
tem que observar a palavra de Deus e tirar da palavra de Deus lições com o objetivo de enfrentar essa dolorosa realidade. Essa realidade que é presente na vida de alguns e que pode vir a acontecer na vida de outros, tá certo? Então, começando a nossa lição, como os irmãos puderam observar na leitura bíblica de hoje, a base para essa lição está no livro do patriarca Jó. Então, quem era o patriarca Jó? De uma forma genérica, bem objetiva, para a gente começar a lição, o patriarca Jó era um homem que a gente observa facilmente no livro que traz o seu nome, era um homem próspero, era um homem que tinha uma família feliz e desfrutava, irmãos, naturalmente de razoável segurança. Observando também o livro de Jó, a gente observa que a sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa, né? E tudo parecia ocorrer dentro da normalidade, até que uma tragédia familiar acontece na casa, não é? Vem sobre a casa. Então, nessa lição, nós vamos, partindo da experiência de Jó, no que diz respeito à morte dos seus filhos, nós vamos observar como a família do patriarca Jó, especificamente, como Jó lidou com essa tragédia, tá certo? Então vamos ver que a experiência dos pais sepultarem os filhos, talvez, querido, seja a experiência mais dolorosa da vida humana. Só quem passou por isso pode descrever o quanto é doloroso. E, ao mesmo tempo, né, além de mostrar esse tipo de experiência, também mostrar como podemos encontrar na Bíblia, né, a Bíblia, que é a palavra de Deus, nossa regra de fé e prática, consolo para lidar com situações como essa. Também eu quero mostrar aos irmãos um pouco sobre o luto e começar a falar sobre esse assunto, trazendo definição e também destacar alguns efeitos que são consequentes, não é, da perda de um ente querido, inclusive destacando um parecer bíblico sobre isso. Também eu quero pontuar com os irmãos o que as Escrituras Sagradas nos diz sobre a morte física, né? E destacar alguns casos, mais alguns casos de luto, né? Nos relacionamentos interpessoais da Bíblia Sagrada. E também eu quero concluir mostrando aos irmãos como deve ser a nossa postura, não é, quando nós enfrentamos a perda de uma pessoa amada, de um ente querido. Então, para começar, eu quero trazer para os irmãos uma definição sobre luto. O que é o luto? Tá certo? Afinal, o que é o luto? Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, luto significa profundo pesar causado pela morte de alguém. Tá certo? O luto significa profundo pesar, né? Profundo sentimento de pesar causado pela morte de alguém. Então, o luto é com certeza, indiscutivelmente, algo que todos nós temos que, inevitavelmente, enfrentar em algum momento da vida, tá certo? Então, o doutor Gary Collins, ele diz que o luto é uma reação natural à perda de qualquer pessoa, objetivo ou oportunidade que era importante, né, que era importante para nós. Ele é uma sensação de privação e ansiedade que pode se manifestar através do comportamento, das emoções, dos pensamentos, da fisiologia, do modo como nos relacionamos com os outros e até da nossa também espiritualidade. Então você observa que todas as áreas da vida, tá certo? Elas também, todas as áreas da vida de um ser humano, elas são afetadas quando se passa pela experiência do luto. Então, ele pontua ainda que o luto é ainda mais difícil quando a perda é inesperada,
precoce, traumática e súbita. E destaca alguns efeitos. Por exemplo, os efeitos do luto podem ser físicos, né? De uma forma que traga prejuízo à saúde física. Os efeitos podem ser emocionais, de uma forma que prejudica a alma, né? Os sentimentos, as emoções. Os efeitos podem ser sociais, como, por exemplo, o isolamento. E os efeitos podem ser patológicos, não é? Por exemplo, a dificuldade de aceitação ao longo, tá certo, do tempo, acompanhado de sentimentos suicidas, culpa, depressão profunda e entre outras coisas mais. Ele ainda afirma o seguinte, ó, quase todo mundo concorda que mesmo o luto mais intenso termina de 1 ano ou 2, tá certo? Dentro de 1 ano ou 2. A Bíblia Sagrada, ela diz que se houver morte de algum ente querido, então o cristão deve viver o luto, porém não deve viver em luto, tá certo? Viver o luto é uma coisa, viver em luto é outra história. Então o apóstolo Paulo, ele exortou os crentes da Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13, a não estarem permanentemente tristes com o falecimento de seus entes queridos, semelhante aos incrédulos. Às vezes a palavra de Deus parece ser dura, mas acredite, é para o nosso bem. Então aqui a gente já deduz, não é, irmãos, que você observa que permanecer, não é, triste por determinado período de tempo, por causa do falecimento de entes queridos, pela Bíblia Sagrada, é incredulidade. Né? Pela Bíblia Sagrada, o crente deve viver o luto, vou repetir, mas não viver em luto. Tá certo? Tem o período do luto, tem o tempo do luto. E depois daquilo, o cristão deve cumprir o seu papel. Tá certo? Ser embaixador de Cristo, pregar o evangelho a toda criatura e uma série de outras coisas que a Bíblia Sagrada ela destaca a todos nós. Agora, o que diz a Bíblia sobre a morte? Então, embora alguns creiam erroneamente que o homem foi criado mortal, a Bíblia Sagrada ela vai ligar a morte diretamente com o pecado. Então, do hebraico, a morte é vemut, não é? Mavet, do grego, thanatos, e teve origem no pecado. E o resultado é o resultado final da tá certo? Com o pecado entrou no mundo, como a partir da entrada do pecado, agora surge a morte. Né? Então, e com a entrada da morte no contexto humano, todas as consequências relacionadas, como, por exemplo, a dor da perda, a separação, tá certo? Sobrevém a todos. Então, eu quero falar para os irmãos 3 verdades aqui sobre a morte física. Primeiro, a morte física é uma sentença devido ao pecado original. Então, Romanos 6:23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a morte veio como consequência do pecado, não é? Segundo, alcança a todos. Então, porque todos pecaram em Adão e porque o salário do pecado é a morte. Então, a morte passou a todos os homens, uma vez que todos pecaram. Romanos 5:12 diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Tá certo? E por isso que todos pecaram. Tá certo? Hebreus, capítulo 9 e versículo de número 27, vai nos dizer o seguinte, ó. Vou ler aqui para os irmãos. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27. A Bíblia vai dizer, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, a morte,
passou a fazer parte do cotidiano humano, tá certo? A morte é democrática, então ela atinge a todos, sem distinção e sem exceção. Então ela será o último inimigo a ser vencido. Literalmente é a morte, tá certo? Nós temos que nos prepararmos, não é, para lidar com a morte. Terceira verdade é que a morte não é o ponto final da história do homem. Então a doutrina do aniquilacionismo, ela diz que todas as almas estão sujeitas à extinção após a morte física. Essa doutrina, ela não leva em consideração as verdades bíblicas e teológicas referentes à imortalidade da alma e à ressurreição dos mortos, que de forma tão clara e inquestionável, né, irmãos, é ensinada pelos profetas, pelos apóstolos e também pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Lá no Evangelho segundo, então nós temos referência em abundante. Por exemplo, Daniel, capítulo 12, versículo 2, não é? Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 28, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, e o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, 16, 22, diz assim: portanto, a morte não é o término de tudo, é o início da eternidade. Então, aos que morreram em Cristo, está reservada a bem-aventurança dos céus, né? Então, a morte não é o ponto final da história do homem. Agora, queridos, sabendo disso, nós podemos falar um pouco a respeito da família do patriarca Jó. Então, quem era Jó? Jó, o patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, tá certo? Na terra de Uz. Então, as pesquisas dizem que ele viveu numa época anterior a Moisés, não é? O período de Jó, toda a história do patriarca Jó acontece antes de Moisés, inclusive antes de Abraão, tá certo? Entre os séculos 25 e 28 a.C. Então, naquele período do patriarca Jó, a longevidade humana era indiscutivelmente maior do que a longevidade atual. O que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca Jó, tá certo? Então, mais especificamente, para os irmãos terem ideia, terem noção assim do tempo bíblico, o patriarca Jó teria nascido depois do dilúvio, tá certo? E tornou-se um homem rico e próspero. Então, o seu caráter santo, ele foi testemunhado pelo próprio Deus. Deus se referiu a Jó como um homem sincero, reto, justo, temente a Deus e que por isso se desviava do mal. Foi o próprio Deus que deu esse testemunho acerca do patriarca Jó, com certeza, indiscutivelmente, um grande privilégio. Em relação à esposa de Jó, bom, tudo que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que nós temos registrado no capítulo 2 do seu livro, certo? Do próprio livro de Jó. Então ela ganhou fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Ainda, Jó foi vítima das feridas, purulentas, das quais ela teve repugnância. Então, apesar disso, fazia o papel de esposa e não abandonou o patriarca. Então, indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência, no decorrer da provação do seu esposo. E o seu desespero afetou sua fé, tá certo? E aí, se a gente for analisar, irmãos, aí, antes que alguém fale mal da esposa de Jó, não foi fácil o que ela passou, não foi fácil o que ela enfrentou. O processo que ela enfrentou foi complicado, tá certo? Foi complicado. Então, isso aí, afetou a fé da serva de Deus, a ponto de levar a declarar para o seu marido: amaldiçoa Deus e morre. Tá certo? Todo mundo lembra essa passagem, talvez seja a mais famosa do livro de Jó, não é? E a consequente resposta de Jó, não é? Como falas uma louca, não é?
Então, ela teve 10 filhos com Jó, né? E como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, patriarca suportou tudo até que Deus virasse sua sorte e transformasse o mal em bênção. A carga que a esposa de Jó carregou, queridos, não foi uma carga leve, não foi uma carga fácil, antes que alguém diga que ela tinha que ter suportado. Mas aí, se acontecer conosco, nós vamos suportar? Na verdade, a maioria da gente, por muito menos, a gente desiste de muita coisa. Não é, irmãos? E os filhos de Jó? Então, Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Tá certo? Eles tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. E a Bíblia Sagrada mostra que o pai apresentava sacrifício a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual dos seus filhos, não é? Jó se preocupava, era um homem que intercedia pela sua família. Agora, queridos, como lidar então com a morte dentro da família? O que aconteceu com Jó e sua esposa, na verdade, é que eles foram surpreendidos pela morte dos filhos. Então, lembrando aos irmãos que Jó, ele não estava presente naquele momento em que houve o diálogo entre Deus e o inimigo acerca dele. Ele não estava presente, ele sofreu os efeitos daquele diálogo. Não é? Então, os versículos 18 e 19, que nós lemos hoje, relatam o momento em que a notícia da morte dos filhos de Jó chega à casa dele. Quando tudo parecia normal, a morte surpreendeu. Não é? Todos os filhos de Jó agora morrem e a notícia chega para ele. Então, aqui dentro desse contexto, a gente pode pensar o seguinte, e o autor da lição, ele destaca isso: Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição, não é, irmãos? Como já discutimos, oriunda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. Então, todos ficamos perplexos diante da morte. E principalmente quando isso envolve alguém próximo a gente. E você imagina, no caso de Jó foi mais dolorido, envolveu seus filhos. Então a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. E aí, irmãos, nessa hora a gente precisa ser crente. Porque, primeiro, a gente precisa aceitar que isso está previsto na palavra de Deus. Segundo, o fato de ter que aceitar que isso vai acontecer com alguém da nossa casa. Então, nós não temos nenhum domínio sobre a morte. Nós não temos nenhum domínio sobre a morte. A palavra de Deus mostra que a gente precisa estar consciente. Mas eu acho muito difícil alguém estar preparado para esse momento. A dor da perda é complicada. E eu vou lembrar um dos momentos que eu sei que vai trazer dor. Quando o caixão vai descendo à sepultura. Aquele momento ali, que é um momento talvez o mais terrível da dor da morte, não é? Nós não temos domínio sobre ela. Agora, a nossa confiança está em Cristo. E por causa da ressurreição de Cristo, nós podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, tá certo? Mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Vamos morrer se Jesus não voltar, mas um dia nós vamos ressuscitar, não é, irmãos? E vamos ganhar um corpo glorioso e vamos nos encontrar com o nosso Deus nos ares, em nome de Jesus. Segundo, razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, né, falando em um contexto geral, a gente pode realmente afirmar que Jó ele tinha uma família feliz. Agora, por causa disso, o Satanás, que não está satisfeito com a nossa felicidade, ele desafiou a fidelidade de Jó
e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. Não é, irmãos? A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas com certeza o sepultamento aconteceu. Então é importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza irreparável. Estou falando desde o início da lição, terrível. Né, irmão? Então a palavra diz que há tempo para tudo e há tempo para todo propósito. E ela começa aí, ela fala, há tempo de sorrir e tempo de chorar. Então a tristeza, os irmãos observam que a tristeza e o choro, né, irmãos, passaram a fazer parte da família de Jó, que em outro momento era uma família feliz e era uma família próspera. Agora é uma família extremamente atribulada, não é? Também a fidelidade ao Senhor veio em meio à dor. Então, no capítulo 1 do livro do patriarca Jó, mostra a reação dele diante da notícia trágica dos seus filhos. A Bíblia diz, Jó 1:20, que Jó rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Né? Você imagina que demonstração de fé. Quem é que adora o Senhor tendo a notícia de que todos os seus filhos morreram? Então, esse momento ali, ó, marca o início do processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Né, irmãos? Essa passagem bíblica, ela nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo da aceitação torna o luto mais digno. Né? Então, por isso, talvez o patriarca ele pôde dizer em atitude de adoração, lá no versículo 21 do capítulo 1, ele diz aquele famoso versículo, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ainda o texto bíblico diz que em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, você observa aqui que nós já temos uma grande lição do patriarca. Irmãos, Jó foi ao caos. Jó foi ao caos, irmãos. Né? E o caos começou com a notícia, e que não foi uma notícia fácil. Você imagina, Jó, de repente chega alguém e diz, soprou um vento e matou todos os seus filhos, e você perdeu tudo. Veio os caldeus, tomou os camelos. Né? Aconteceu outra coisa e perdeu tudo, acabou-se tudo. E de repente chega a notícia, estava tudo bem, chegou a notícia. E você vê que começa com notícias trágicas. O caos de Jó não começou fácil. Antes de vir a doença sobre ele, depois vem a doença. Você vê, ele foi ao fundo do poço. Mas a Bíblia diz, irmãos, e para a edificação espiritual nossa, que em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não é, irmãos? Como nós estamos nos comportando no momento da perda. Então você vê que isso aqui é uma coisa terrível e ao mesmo tempo um ensinamento para a nossa vida de fé. Você vê que o final, mas pastor, um ensinamento para a gente, claro, você vai ver o que aconteceu no final. Né? A fidelidade ao Senhor, né, trouxe resultado. Certa vez eu ouvi um pastor dando palestra para casais e ele diz, né, que ele ressalta que depois da prova, Jó foi muito mais feliz por causa da quantidade de filhos, né, que ele teve e por causa da maneira como Deus multiplicou seus bens. Então, irmãos, é assim, ó, a Bíblia nos ensina, não visando o dobro dos bens, não estou falando de título de capitalização, estou falando de fé em Deus. Você observa que depois de tudo, a gente vai perceber que foi melhor ter sido fiel a Deus e se consolar na palavra de Deus também. Então vamos falar um pouco sobre os cristãos e o luto. Primeiro ponto do luto, não pode culpar Deus. Então você vê, irmãos, que não é eu não estou falando de um momento fácil, não é muito difícil em momento de perdas inesperadas,
o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Tá certo? Isso é o que a gente mais vê. E muitos de nós faz isso constantemente. E só que se você observa o patriarca Jó, não é isso que se aprende com ele. Então, o antigo patriarca, ele nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado da morte inesperada de um ente querido. Mais à frente eu ainda vou tocar nesse assunto aqui, tá certo? Então, nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada, não é? Ou de um determinado sofrimento. Então, existem mistérios na vida que nós não conseguimos desvendar na Terra. O próprio livro de Jó, irmãos, ele não revela porque os seres humanos sofrem, tá certo? O que o livro nos ensina e encoraja é suportar o sofrimento com paciência, não é achando-se fiel no caminho do Senhor diante do processo de um sofrimento imerecido. Preste atenção, irmãos, que haverá um dia que tudo estará patente diante de nossos olhos, tá certo? Então, nós temos que aprender, nos momentos de perda, que é o assunto de hoje, nós não podemos culpar a Deus. Segundo, vivendo o luto. Então, com o exemplo de Jó, nós aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, não é? Porque psicologicamente isso não é saudável, tá certo? Então, como seres humanos, nós devemos expressar as emoções próprias para um momento de luto, tal como silêncio, choro, né, compenetração. Eu não estou dizendo, ó, tem pessoas, eu conheço pessoas que emocionalmente elas são alteradas, literalmente. Por exemplo, conheço pessoas que no momento de luto, no lugar de chorar, ri. Eu conheço, isso são questões psicológicas. No lugar no caso da perda de um ente querido, no lugar de chorar, ri descontroladamente. E só vai chorar depois, quando a ficha cai. Então, o que eu estou dizendo aqui é que não é pecado nós, como seres humanos, apesar de sermos crentes, manifestarmos emoções próprias de um momento de luto. Eu, irmãos, às vezes, quando eu tenho que fazer ali uma cerimônia, um ato fúnebre, por causa da perda de um membro de uma igreja que eu dirijo, eu choro, irmãos, eu choro, porque eu me apego aos irmãos, eu sou um discipulador, eu estou lá apegado aos irmãos, cuidando deles, de repente alguém morre, eu choro a perda daquele irmão, embora na hora da cerimônia eu mantenha a compostura, traga uma palavra de força para os parentes, isso é muito comum de acontecer, mas como ser humano eu também choro, não é? Então, você observa, diante da dor da família de Lázaro, o nosso Senhor Jesus Cristo agitou-se no Espírito, comoveu-se e chorou. Está lá, João, capítulo 11, versículo de número 35. A Bíblia Sagrada vai dizer assim, ó. Lá no versículo 35 diz assim, disseram, pois... Aliás, versículo de número 35 diz assim, Jesus chorou. Registra o choro de Jesus. Tá certo? Então, Jesus, como 100% homem, chorou. E nós também choramos, né, irmãos? Nós também choramos. Agora, também mantemos a esperança, né? Então, como eu falei para os irmãos, é saudável manifestar emoções próprias do período do luto, mas também nós devemos levar em consideração que é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança, né, irmãos? Nós não podemos. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. A Bíblia Sagrada relata da seguinte maneira: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Irmãos, ignorante é aquela pessoa que munida de ignorância, ou seja, aquela pessoa que não tem conhecimento, que não tem domínio sobre determinado assunto. Ela é uma ignorante. Então, você observa o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, eu não quero que vocês sejam
ignorantes, ou seja, sem conhecimento acerca dos que já dormem, para que vocês não se entristeçam, como fazem os que não têm esperança, ou seja, os que não têm Deus no coração, tá certo? Então é preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses, ou menos que isso, né, irmão? Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada. Por isso não é saudável, né? Inclusive, é necessário buscar apoio espiritual também. Então, esse cuidado é coerente com a fé cristã, que proclama a esperança da vida, porque nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia e venceu a morte. E a palavra de Deus, ela traz consolo e conforto para a alma enlutada. Ó, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 ao versículo de número 5. A Bíblia Sagrada vai dizer assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então, a palavra de Deus nos assegura, né, irmãos, que Deus nos traz consolo e conforto para a alma. Então, um dia, brevemente, né, irmãos, estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo. Nós vamos nos encontrar na eternidade em nome de Jesus. Então, a perda de um ente querido. Quero refletir um pouco mais com os irmãos sobre esse assunto. Então, a perda de um cônjuge, por exemplo, é com certeza uma perda muito difícil. Então, a Bíblia ela traz casos de viuvez. Por exemplo, a patriarca, aliás, Abraão, não é? O grande patriarca perdeu a sua querida esposa Sara quando ela completou 127 anos de idade. Com certeza, né, essa morte foi profundamente lamentada, não é, pelo nosso pai na fé, que adquiriu um território, né, inclusive para sepultá-la. Pelo cuidado que ele teve, você observa que houve assim, a perda dela foi algo irreparável. Gênesis 23, versículo 1 e 2, só para os irmãos terem ideia, Gênesis capítulo de número 23, diz assim: E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os dias da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Então, cada personagem, não é, da Bíblia Sagrada, nós vamos ver como eles foram chocados quando o luto chegou, embora a fé que eles têm. Também nós temos o caso da viuvez de Ruth e Noemi, não é? Então, esse é um dos relatos mais tristes da Bíblia Sagrada em termos de perdas familiares. Nós sabemos, Noemi e suas 2 noras ficaram viúvas em um pequeno espaço de tempo, lá nos campos de Moabe. O Senhor, porém, demonstrou, com o passar do tempo, não está alheio às aflições dessas 2 mulheres e provou seu amparo delas. Então, Ruth, mesmo sendo gentia, ela contraiu núpcias com o judeu Boaz, e o fruto dessa relação passou a ser contado na linhagem do Messias. Tá certo? Ruth, bisavó de Davi, não é? Sem contar sua sogra Noemi, que também foi beneficiada por essa relação. Então, o cristão que está enfrentando a viuvez, não é? Ele deve fazê-lo de forma consciente, que
de que o Senhor não o desamparou, em caso da viuvez. Deus é o juiz daqueles que estão viúvos, tá certo? Ele os ampara. Então a Bíblia diz que a perda, a pessoa viúva, ela pode decidir casar outra vez, desde que queira, né? E assim dá continuidade à sua vida, desde que seja no tempo certo, não é? E também com alguém do Senhor, tá certo? Isso aí é cenas para o próximo capítulo, mas está escrito na Bíblia Sagrada. Segundo, nós podemos analisar o luto por causa do genitor. Então, há casos em que a perda é dos genitores, tá certo? Então, essa é com certeza com certeza uma das maiores perdas dos filhos e demais parentes. Os nossos pais são pessoas muito importantes em nossa família, tá certo? A Bíblia diz que Isaac sofreu muito com a morte de sua mãe Sara e só se consolou quando casou com Rebeca, tá certo? Pois era muito apegado à sua mãe. José igualmente sofreu muito com a morte do seu pai Jacó, tá certo? Num pranto de 7 dias. Então é necessário atentar à importância que os pais têm, não é, quando ainda vivos, que depois de mortos morreu, tá certo? Depois de morrer, morreu. Então a gente precisa atentar à importância dos pais enquanto eles estão vivos. Então a Bíblia Sagrada, ela nos orienta quanto ao procedimento que devemos ter para com os nossos pais. Por exemplo, nós devemos honrar os nossos pais, nós devemos obedecer aos nossos pais, nós devemos amar os nossos pais e nós devemos também assistir os nossos pais em suas necessidades. Então, aborrecer os pais é antecipar a morte dos pais, não é? Querer reparar isso após a partida deles pode ser muito tarde. Então, a gente precisa, não é, irmão? Você observa ali o posicionamento do cristão. A gente precisa pensar nesses casos, nessas situações e refletir como está a nossa mente, como está o nosso coração, como está a nossa vida com Deus e com as pessoas que estão em nossa volta também. Também o luto por causa dos filhos, não é? Ou por causa do filho. Então, os pais sempre esperam ser sepultados pelos filhos, mas às vezes, fatalmente, acontece o contrário. Então, essa experiência, como eu já estou dizendo aos irmãos no decorrer da lição, é uma experiência extremamente dolorosa. E um exemplo dessa dor nós estamos estudando hoje, que é o exemplo do patriarca Jó, tá certo? O homem temente a Deus, que possuía 7 filhos e 3 filhas, recebeu a infeliz notícia que seus 10 filhos foram mortos de uma vez no desabamento. Então, esse golpe, irmãos, ele foi tão forte, tá certo? Tão forte, que os bens que ele haviam perdido antes não fizeram, com certeza, ele sofrer tanto como pelo sofrimento dos filhos. Jó 1:20 diz: então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou sua cabeça. Então, Satanás acusou Jó, não é, que sua fidelidade era moeda de troca pelas bênçãos divinas. Mas ele foi frustrado, né, pela atitude do patriarca, que mesmo diante da perda inesperada da sua família, prostrou-se e adorou a Deus. Não é? Jó 1:21 diz: Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que coisa difícil, né, irmãos? É difícil até da gente pensar nisso. Então, Deus, ele tem o direito de pôr fim à vida humana quando o desejar. Então, o luto por causa do filho, tomando, por exemplo, a vida do patriarca Jó, ou seja, nos leva a pensar que, diante das maiores dores que essa vida pode proporcionar a gente, irmãos, a gente precisa estar preparado para adorar a Deus em tudo, né? Meu Deus, adorar a Deus em tudo. Também o luto por causa do amigo.
Então, a experiência humana mostra que também é dolorosa a perda de um amigo, tá certo? Os amigos são pessoas que nós compartilhamos alegria e tristezas. Então, algumas vezes, estão conosco os amigos desde a infância. E isso faz com que eles façam parte da nossa vida. A Bíblia Sagrada mesmo, diz no livro dos Provérbios, Provérbios 18 e 24, diz: há amigo mais chegado que irmão. Então, a experiência do rei Davi, ao ver o seu amigo Jonatas falecer de forma trágica, lhe trouxe tristeza, não é? A ponto do rei Davi rasgar suas vestes e ficar sem comer. Então, mais à frente, quando foi estabelecido o seu reino, ele honrou a memória do seu amigo, não é? Abençoando o seu descendente como havia prometido ainda quando estava em vida, conforme nos relata lá 1 Samuel, capítulo 20, versículos de número 13 a 17. Agora, para eu terminar essa lição, eu não posso terminar enfatizando, não é, um pouco mais aquela questão de que o que deve fazer o crente quando passa pelo luto, como deve ser a nossa postura. Então, só lembrando aos irmãos, mais uma vez, que a Bíblia Sagrada ela não se opõe ao luto, mas sim a atitude de se deixar ser consumido pelo luto. Então, nós passamos pelo luto, mas nós não podemos viver no luto, tá certo? Aprenda essa verdade. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que nós podemos ficar abatidos, mas não destruídos. E mais, podemos ser atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Conforme 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que é o texto áureo, inclusive, dessa lição. Tá certo? Em Deus, nós encontramos conforto para as nossas dores e sofrimentos. Temos que guardar isso em nosso coração. Então, vamos ver algumas atitudes que devemos tomar quando estamos enfrentando o luto. Primeiro, irmãos, nós devemos buscar consolo de Deus. Tá certo? Então, guarde isso aí. Buscar consolo de Deus. Então, quando Jesus disse aos discípulos que ele estaria partindo, eles ficaram entristecidos. Todavia, Jesus prometeu que não ia deixar eles órfãos. Aí ele disse, eu vou mandar o outro consolador, tá certo? Do grego, parakletos, que significa literalmente chamado para o lado de alguém, ou seja, sugere a capacidade para prestar ajuda. Então, sobre esse título, o Espírito Santo, de ajudador, de consolador, ele apresenta como aquele que nos proporciona conforto. Então, o Espírito Santo conforta o coração daquele enlutado. Então, as consolações ministradas pelo Espírito Santo, elas podem vir das seguintes fontes, não é? Como buscar o consolo divino, tá certo? Aí vem a resposta. Através da palavra de Deus, não é? Por isso é importante nós conhecermos a palavra de Deus, também das orações, não é? E da comunhão com os santos. Conversar com Deus é muito importante nessas horas. E também ouvir pessoas santas, pessoas que têm vida no altar, né, irmãos? Pessoas que são referenciais de fé para todos nós. Segundo, devemos aceitar a vontade de Deus. Por mais difícil que seja, a vontade de Deus pode ser definida como a predisposição inquestionável e irrevogável dele para fazer concretizar seus planos e decretos na história e na vida particular de cada um dos seus filhos. Então, logo, se Deus decide que alguém morrerá, nós não devemos questionar, pois é Senhor que faz o que quiser, não é, irmãos? E os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Outra coisa que deve ser destacada é que Deus, embora permita a morte do ímpio, ele não tem prazer com a morte do ímpio,
conforme Ezequiel 18:32. Antes, o desejo de Deus é que o ímpio se converta, né? Porém, quanto ao justo, sua morte é preciosa. Preciosa é a morte dos santos, tá certo? Conforme está lá nos Salmos de número 116 e verso de número 15. E também, irmãos, por último, nós devemos ter esperança. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, ele deixou claro que os discípulos de Cristo não devem se entristecer com a morte, como os demais que não têm esperança, conforme eu li para os irmãos há pouco tempo. Pois já a ressurreição de Jesus é a garantia de que também nós vamos ressuscitar. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de número 13 e 14. Então, a fé cristã, ela transcende o túmulo, não é? Ela não está limitada às coisas dessa vida. Ela nos remete a uma vida por vir, onde a morte, o pranto e a dor não mais existirão. Então, nós devemos ter esperança, tá certo? E aí, eu concluo, lembrando aos irmãos que, sem dúvida alguma, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A morte de um filho, então, irmãos, ela tem uma sobrecarga psicologicamente falando imensa, tá certo? A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Então, por esse motivo, é importante que levemos em conta a declaração do salmista nos Salmos 73, versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, no decorrer do processo do luto, lembre-se que nós nunca devemos culpar Deus. O que nós temos que fazer é manter firme a nossa esperança em Deus. Tá certo? Essa é uma verdade que Jesus morreu, né? Venceu a morte e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Então, nesse momento, o que nós temos que fazer, irmãos, é confiar em Deus. Confia em Deus. Então, a morte é uma realidade, né, irmãos? Que todo ser humano, para todo ser vivo, inclusive para os cristãos, enquanto Jesus não voltar. Então, ela veio como resultado do pecado original, não esqueça isso, do Éden, não é? Com o pecado entrou a morte no mundo, tá certo? E daí a morte passou a todos os homens. Então, o cristão verdadeiro, ele consegue entender que quando estiver enfrentando o luto, deve recorrer a Deus que consola, e assim aceitar a sua vontade e confiar em suas promessas de que os que morrerem em Cristo serão ressuscitados para junto com os que ficarem vivos, estarem para sempre com o Senhor nos céus, né? No caso ali, por ocasião do arrebatamento. Queridos irmãos, que lição reflexiva, que lição esclarecedora, não é? Que lição ali a todos nós. Com certeza essa lição acrescenta muito a nossa fé e a nossa maturidade cristã. Deus abençoe, que todos tenham uma excelente aula, tá certo? É um assunto onde nós temos uma oportunidade ímpar de procurar os nossos professores, tirar dúvida com eles, tá certo? Cada vez mais tirar dúvida com os professores, convidar outras pessoas para irem à escola dominical. E os professores, estou sempre chamando a atenção do tempo de aula, porque é uma reclamação comum dos alunos. O meu professor começa a lição e até dá uma excelente aula, mas ele nunca conclui a lição. Então, preste atenção ao tempo de aula, para que todo o assunto da lição seja exposto, né? Seja ministrado aos alunos. Deus abençoe, queridos. E se Jesus não voltar, próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 11. Uma excelente aula a todos e a paz do Senhor Jesus.